pessoas habilidosas, principalmente com as artes, né? Acontece com você isso? Ah, mas eu não sou criativo. Eu ouço muitos educadores falarem isso. Nossa, como que faz para a gente ser criativo? Eu não sou criativo. Eu não sou criativa. E aí, o que a gente pode fazer para desenvolver as características da criatividade? E isso é possível. A primeira coisa é eliminar essa frase aí da sua vida e do seu pensamento. Isso é uma crença limitante que de cara vai inibir a criatividade na sua vida. Então jamais pense, jamais fale, não coloque essas palavras na boca falando que eu não sou criativo. Eu sou criativo, eu sou criativa e o que eu vou fazer para desenvolver as características, né, da criatividade no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha casa, na minha vida pessoal e profissional. O que as pessoas criativas têm de diferente? O que vocês acham? Alguém arrisca falar aí? Vocês conhecem pessoas criativas, eu tenho certeza. O que elas têm de diferente? Hein, Iris? Quem é criativa aqui, fale. O que toma a frente da situação. Tem iniciativa? Ok. Tem iniciativa? Legal, bacana. Mais o quê? Corajoso, corajosa. Corajoso, corajosa. Mais o quê? Exatamente, não tem medo de exprimir as suas ideias. Não tem medo, o outro vai rir de mim, né? O que eu falar, as pessoas vão rir do que eu penso. Mais o quê? Vamos pensar? Hein? Vamos? Olha, já comecem a exercitar a criatividade. Já comecem, não tenham medo de falar. O que as pessoas criativas têm de diferente? Vamos exercitar a criatividade falando o que vocês pensam? O que vem à mente de vocês em relação a isso? O que as pessoas criativas têm de diferente? Elas são curiosas, elas são pesquisadoras, elas buscam, elas não têm essa vergonha de falar, de se expressar, elas não têm medo, receio do que o outro vai pensar. E aí, como elas são curiosas, elas buscam, elas estudam, elas conversam, elas perguntam. Se ela quer saber alguma coisa com aquela pessoa, de cara ela pergunta, ela não tem vergonha, né? E aí, isso faz com que essas pessoas tenham uma facilidade muito grande de fazer conexões. Sabe aquele negócio que dá na cabecinha da gente? Algumas pessoas falam que é um clique, né? A psicologia fala que é insight. E isso são as sinapses, né? Que se conectam lá e dão aqueles pontos em que a gente tem aquela ideia sensacional. Mas isso é possível com exercícios. A gente exercitando no nosso dia a dia, fazendo algumas atividades e buscando a cada dia criar algo novo. Se desafie a todos os dias criar algo novo. Nem que seja na sua casa, trocar um móvel de lugar, né? Fazer um lanchinho diferente. Se desafie a criar algo novo todos os dias, que você vai massagear o seu cérebro e você vai, né, acostumar a criar e ser criativo. E aí, como se tornar mais criativo? Como? Algumas dicas. Redecore o seu espaço de trabalho, né? Coloque uma florzinha, coloque post-its, escreva suas ideias, redecore esse espaço de trabalho. Estude bastante, pesquise. Sabe quando a gente está precisando ter uma ideia, assim, né, para um projeto que a gente vai apresentar, para um trabalho na escola, ou lá no nosso trabalho do dia a dia, e você estuda, e aí quando não vem nada à sua cabeça, faça um pequeno esquema e vá dormir. No outro dia, isso já deve ter acontecido com vocês. Quando no outro dia você acordou com uma ideia, e aquela ideia, ela não veio à noite, porque a sua mente precisava de acomodar mesmo tudo aquilo que você estudou. A psicologia explica isso, que a gente precisa passar por esse momento de desorganização para depois organizar. Isso também faz parte aí do processo criativo, né? Utilize a técnica do brainstorming.
Tome notas. O que é brainstorm? Né? Aqui em Minas a gente chama de toró de parpite. Toró de parpite, né? Um toró de ideias, tempestade cerebral, né? Eu faço vários brainstorm. Para essa fala minha aqui, professor, quantos títulos eu mandei para o senhor? Hein? Eu fiz um brainstorm comigo mesmo, para eu poder escolher. Eu mandei 10 títulos para ele, mas sabe qual que foi o escolhido? O 11º, que veio depois dos 10 que eu havia criado. Então, faz parte, então, a gente fazer estas perguntas, a gente questionar a gente mesmo, né? Como eu posso fazer uma atividade, né, de uma forma diferente? Nas minhas aulas, quando eu vou trabalhar, todas as vezes que eu vou planejar uma aula, eu me pergunto isso. Como eu posso desenvolver esse conteúdo de maneira mais atraente para os meus alunos? Como eu posso pegar esse conteúdo tão teórico e tentar transformá-lo em uma atividade prática no qual os meus alunos vão poder vivenciar aquele conteúdo que é teórico? Nem sempre é fácil, mas às vezes vem algumas coisas, né, algumas sugestões legais que aparecem aqui na mente, e se ela vem, coloque em prática. Porque eu tenho certeza que quando você vai colocando em prática, a gente vai aperfeiçoando e aprimorando cada vez mais as características, né, da criatividade aí na sua vida. Mas o quê? Seja curioso, faça perguntas para o outro, faça perguntas para si próprio, relaxe, né? Tira um tempo para você, curta, durma, assista um filme, é muito importante a gente estar com a mente também relaxada para a gente poder criar, mexa-se e pense como criança. A criança, a gente não pode abandonar a criança que tem dentro da gente, porque a criança é muito criativa, a criança é curiosa, a criança tem ideias incríveis, então jamais abandone a criança que está aí dentro de você. Se por acaso ela deu uma fugida, tente resgatar essa criança, que essa criança é muito importante em toda a sua vida. Agora eu quero massagear o cérebro de vocês com uma atividade, e o primeiro exercício é o exercício dos 30 círculos. Quem conhece? Então tá, vamos lá. Peguem lápis, por favor. Um lápis, uma caneta. Esse exercício é muito interessante porque ele vai levar você, né, durante alguns minutos. Aí tá falando 5 minutos, mas eu acho que nós não temos 5 minutos. Então nós vamos dar 2 minutinhos, professor? 2 minutinhos marcados aqui, né, no nosso celular, para vocês criarem o máximo de ideias diferentes a partir de um círculo. Bom, o que é isso? Aí eu não posso desenhar uma margarida a partir desse círculo e desenhar uma outra flor. Não, tem que ser diferente, tá? Eu posso desenhar uma flor, eu posso desenhar um relógio, eu posso o máximo possível. Então nós vamos dar, todos com lápis à mão e papel, o desafio dos 30 círculos. Marca para mim, quem pode marcar, você marca para mim, fazendo favor? 2 minutos. 2 minutos. Nós vamos falar. O máximo de ideias diferentes. Todos estão com lápis à mão? Pode ir para fora do círculo? Oi, pode para fora. Tem que ter tipo assim, a base dela do seu círculo, ou pode ser coisa aleatória, se fizer um ar batendo, tem que ser o círculo. Não, a partir do círculo. Tem que ter o círculo, tá? Então você não pode fazer uma imagem dentro do círculo, né? O que o círculo te lembra? Ok? Começando.
Não precisam detalhar muito, gente. Nesse momento, é ideia que vira mente. Ninguém vai ver a habilidade, o talento em desenhar aqui nesse momento. É a ideia. Já deu. Deu, Lavínia? Não? Vamos ver quem conseguiu levantar mais ideias em 2 minutos, com apenas um círculo. 4, 3, 2, 1. Pronto? Quantas ideias vocês tiveram? Quem teve 5 ideias? 5, 6, 7, 10, 6? 6 ideias? Paramos por aí? 11 ideias? 9, 9, 13, Iris 13. E aí, o que vocês acharam desse desafio? Legal! Então, quando você tiver algo que você precisa desenvolver, alguma atividade, algum trabalho, se desafie a fazer isso. Se desafie a se perguntar como eu posso fazer isso de uma forma criativa, e você vai elencando estas sugestões, o que vier à cabeça, pessoal, o que vier. Depois, aí sim, você começa a filtrar as suas ideias. E um outro exercício é o segundo exercício aqui. Nós temos tempo para um exercício rapidinho? Temos, né? É o brainstorm, né? Que é aí a tempestade de ideias. Então eu coloquei uma pergunta aqui, né? Pensando aí nas nossas atividades, né? Como docentes, mas isso aqui vale para qualquer profissional. Vamos pensar. Nós temos aí um desafio. Pode entregar os post-its. Também são ideias que vocês vão escrever. Responder a esta pergunta. O ideal aqui, pessoal, é a gente estar trabalhando mais colaborativo, em grupo. Quando a gente trabalha mais em times com outras pessoas, no coletivo, as ideias elas fluem mais. E a partir de algo que alguém tenha falado, isso faz desencadear outras ideias em você. E isso é muito bacana. Por isso que, né, está aí na Base Nacional Comum Curricular, há quanto tempo se vem falando aí nos trabalhos colaborativos, nas atividades em times, justamente porque as ideias mais criativas, elas são desenvolvidas em times. E aí eu coloquei uma pergunta para vocês, podem conversar, podem trocar, e também aí nós vamos colocar aí, ó, 1 minutinho para isso, tá? Como posso criar uma atividade que leve meus alunos a desenvolver a empatia, né? Um valor aí, um sentimento tão importante aí nos últimos tempos. Como posso desenvolver atividades que levem os meus alunos a desenvolver a empatia? Começando, marca para mim 1 minuto aí, podem começar a escrever. O máximo de ideias que tiverem. O que vir à mente.
6, 5, 4, 2, 1. Quem teve 3 ideias aí? 3 ideias, 4 ideias. Paramos em 3 ideias, então. Por que eu fiz essa atividade? É claro que no dia a dia, quando a gente vai desenvolver alguma, né, atividade, a gente vai dar um tempo maior, a gente vai dar aquele tempo até que a gente precisa, mas a gente também não pode dar muito tempo, porque quando o tempo é muito grande, as pessoas podem ter, assim, aquela tendência a começar a conversar e desfocar da geração de ideias. O importante agora é a geração de ideias. Por que eu dei essa atividade aqui? Porque existem técnicas, metodologias que a gente pode aplicar após um brainstorming. E aqui nós temos a metodologia do Scamper. O que é a metodologia do Scamper? Ela foi criada, né, por Robert Eberle, que inclusive depois ela virou o livro dele, e ela foi criada pensando aí no meio educacional, mas ela foi tão bem aceita que ela passou a ser utilizada pelos vários setores aí comerciais, né, industriais, etc. O que essa metodologia Scamper faz? Ela usa essas técnicas, é uma técnica, né, cíclica, passando por essas fases. E aí, após um brainstorm, é solicitado, né, o ideal era que a gente fizesse isso aqui nesse momento, mas a gente explicando, vocês vão conseguir desenvolver essa técnica, né, em outros locais também. Após um brainstorming, é selecionado o grupo, o time, seleciona uma ideia principal, aquela que tenha chamado mais atenção, né, com esta ideia começa a passar pelas técnicas, né, dessa forma cíclica, pensando, esta ideia, o que eu posso substituir para aprimorar ou aperfeiçoar essa ideia? Posso substituir algo para ela ficar melhor? Depois, eu posso combinar, e é super bacana, gente. Em alguns momentos, eu pego uma atividade que já existe e eu tento fazer o reverso dela, né? Vou inverter essa atividade aqui. Vamos pensar essa atividade aqui sendo feita o contrário, imagina isso, hein? Mas é possível. Ou então, eu combinar. O que eu posso combinar dessas ideias aqui? Eu tenho a ideia principal, aí eu posso retomar as outras ideias e tentar combinar essa ideia com alguma outra ideia que foi lançada. Eu posso também adaptar essa ideia. E aí, nesse momento que já saímos do brainstorm, e é um momento de discussão, de aperfeiçoamento, esse momento é um momento mais reflexivo. É um momento que realmente o grupo, o time ali vai estar estudando, refletindo em cima daquela ideia para ver qual é a melhor forma daquela ideia ser aplicada. Pode também ser modificada, ela pode ser eliminada, totalmente eliminada. Já aconteceu isso comigo. Eu escolhi uma ideia e de repente, falei assim, nossa, mas ela está tão ruim. Aí eu retomo o brainstorm para rever as ideias e aí a gente acaba pegando uma outra ideia. Isso acontece várias vezes e quem passa por esse processo, né, de criatividade acaba passando por isso. Eu posso reorganizar, né, aquela ideia. E por que eu deixei o procurar usos diferentes aqui por último? Porque isso acontece muito. E as grandes ideias, às vezes, pegaram um equipamento e deu um uso diferente para aquele equipamento, né? E aí, de repente, aquilo foi uma grande ideia que foi lançada no mercado e fez, assim, um enorme sucesso. Né? A exemplo disso, você tem um celular, né? Por exemplo, que ele foi criado para a gente ligar, né? Quem que usa ligar no celular aí atualmente? Ninguém mais liga, né? E fala, é mensagem, é WhatsApp, né? É videoconferência, mas o fim para o qual ele foi criado lá, primeiro, as pessoas raramente utilizam para esse fim, ok? Vamos lá. Bom, eu amei estar aqui com vocês, mas vocês sabem qual é a fórmula da criatividade que eu prometi aqui entregar para vocês? O que seria a fórmula da criatividade?
Acho que passou. Vamos ver a forma da fórmula? Atualização constante, pesquisa, curiosidade, fazer perguntas, né? Mais essa conexão de ideias, que essa conexão vai surgir a partir daquilo que você pesquisa, daquilo que você une uma ideia com outra. É normal acontecer a conexão de ideias quando a gente tem essa tendência, esse hábito de pesquisar e estudar, menos as crenças limitantes, ok? Vai ser igual à criatividade, ok? Vamos colocar em prática, então, a criatividade? É isso aí, tá? Amei estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Eu vou só encerrar aqui para a gente... Deixa eu ver se aqui tem uma pergunta. Salve todos os loucos! Eu sou o Ventania. Eu apoio a criatividade em Varginha.